Listen carefully, because what you are about to hear is not merely a story, it is a declassified warning from the edges of our understanding. The universe operates on frequencies that would melt the human mind if heard in their raw form. We have spent centuries looking at the stars, but we never realized they were looking back with a cold, predatory intent. By the end of this transmission, you will understand why the silence of space is the only thing keeping us alive. Do not turn away, do not blink, and stay with us until the final second, for the truth of our survival depends on the anomaly we are about to reveal. The universe is not a silent void. It is a meticulously managed graveyard of frequencies that our limited, carbon-based biology was never designed to process. Within the archives of the Zenith Imperium, we have come to accept a terrifying truth. Light is nothing more than a thin, fragile skin stretched over a reality that is far more vast and infinitely more cruel. Where other, lesser civilizations see the twinkling beauty of distant stars, we see the cold, unblinking eyes of sentinels. Where they seek a friendly handshake across the cosmos, we find only the crushing weight of the abyss. Humanity, that stubborn, impossible variable that refuses to be snuffed out by the freezing dark, has just stumbled upon something that the very laws of physics were designed to prevent. It was not a song, it was not a mathematical sequence, and it was certainly not a welcoming committee. It was the 93-second signal, and it was a transmission never intended for human ears. To understand the gravity of what happened next, you must watch until the very end, as every detail we reveal is a piece of a puzzle that could save or shatter our species. Make sure you are subscribed to Zenith Imperium so you never miss these chronicles of our survival against the impossible. It all began in the hollowed out, forgotten sector of the Terral Nebula, a place where starlight is swallowed by ancient dust and shadows seem to possess a physical, suffocating weight. Deep within this shroud, the advanced listening post of the Terran Ascendancia, brutalist monolith of black steel and desperate technology, sat silent, its sensors tuned to the heartbeat of the void. This station was a lonely outpost, a gargantuan ear pressed against the wall of a universe that didn't want to be heard. Then, without warning, the echo filled the invisible, multidimensional membrane that separates our fragile reality from the absolute terror of the unmapped deep began to vibrate. It didn't flicker, it screamed. For exactly 93 seconds, the station was hit by a wave of data so dense, so fundamentally alien, that it bypassed the digital processors and struck the crew directly in their neural pathways. There was no preamble to this event. There was no repetitive pattern to suggest an attempt at communication. It was a raw, violent discharge of information that instantly incinerated the neural cores of half the crew, leaving their bodies as empty, smoking husks at their stations. Those who survived were left in a state of rhythmic catatonia, their pulses synchronized to a beat that shouldn't exist in nature. Chief Analyst Elias Vane, a man whose psyche had already been worn thin by decades of isolation in the deep dark, was the only one who didn't avert his eyes when the reality of the signal tore through the station's command deck. Vane felt it in his marrow, a cold, crystalline certainty that they hadn't intercepted a message. They had found the ignition key for an ancient machine that had been waiting since before the Ascension event. Inside the station, the air became thick and heavy, saturated with a static electricity that made the skin crawl and the eyes burn. The smell of ozone and old, decaying history filled the halls, as the automated life support systems groaned, struggling to compensate for a power surge that defied the laws of thermodynamics. Vane realized that the signal wasn't just noise. It was encoded on a frequency that interacted directly with the carbon atoms in their cells. It wasn't information meant for a computer screen. It was an instruction set meant to rewrite the very DNA of anything biological that happened to be in its path. It was as if the universe itself was trying to whisper a secret that would unmake the listener. This is why you must follow this account to its conclusion. The implications for our genetic future are staggering.
Admiral Keovoren Stationless, aboard the flagship Imperial Heart, received the first fragmented reports through the secure subspace channels. He felt a weight settle on his shoulders that he hadn't felt since the height of the Vorax Wars. Voaran was a student of the Forbidden's histories, and he knew the legends of the silent architects, those godlike entities who had molded entire galaxies like wet clay before vanishing into the folds of time, leaving behind only their silence and their traps. Voaran knew that the 93-second signal was what the ancient texts referred to as the awakening of absence. It wasn't a signal containing technology or coordinates. It was the vibrational signature of a consciousness that existed outside of our three-dimensional plane. A consciousness that viewed humanity not as a peer, but as a contaminant to be filtered out. Enquanto o almirante Voren mobilizava a 7ª Frota da Ascendência Terrana, a estação de escuta na nebulosa de Taral se tornava um cenário de horror biológico e tecnológico. Elias Vane, ainda preso à sua cadeira de comando, observava as telas de monitoramento derreterem sob a intensidade de uma estática que parecia ter vontade própria. Os dados que fluíam pelos sistemas não eram apenas números. Eram geometrias complexas que desafiavam a percepção humana. Cada segundo dos 93 que compunham o sinal parecia uma eternidade gravada na carne dos sobreviventes. A realidade ao redor da estação começou a sofrer uma distorção óptica, menos as estrelas ao fundo não estavam apenas se movendo, elas estavam sendo reorganizadas. Era como se o Paco estivesse sendo editado por um autor invisível e impiedoso. O almirante Voren sabia que não poderia enviar uma força de resgate convencional. Ele precisava de alguém que falasse a linguagem do impossível. Foi então que ele convocou Lyra Solene, uma tecnocrata mística cujos antepassados foram os primeiros a codificar a consciência humana em silício durante a Era de Ouro de Marte. Ela não via o universo como matéria, mas como uma sinfonia de vibrações. Ao chegar à ponte da nave capitânia Imperial Heart, ela não olhou para os relatórios táticos. Ela simplesmente fechou os olhos e colocou as mãos sobre o núcleo de processamento quântico da nave. Ela sentiu o sinal antes mesmo de ouvi-lo. Isso não é um chamado, ela sussurrou, sua voz carregada de um pavor que silenciou a ponte de comando. É uma frequência de limpeza. Estamos ouvindo o som do universo sendo higienizado. A teoria de Lyra era tão audaciosa quanto aterrorizante. O sinal de 93 segundos era um protocolo de reset galáctico. Os arquitetos silenciosos não viam a vida biológica como um erro, mas como um subproduto desnecessário de um sistema que deveria ser puramente matemático e eterno. Humanidade, com suas emoções erráticas, seu DNA imperfeito e sua vontade racional de sobreviver, era o ruído que impedia a perfeição daquela equação cósmica. O sinal que captamos foi o momento em que o sistema operacional do cosmos decidiu que o setor de Tarol deveria ser apagado. Contudo, algo deu errado. O sinal, projetado para passar através da matéria sem resistência, encontrou um obstáculo imprevisto, o cérebro humano. A complexidade caótica da consciência de Elias Vane e sua tripulação agiu como um filtro que deformou a pureza da mensagem. Pela primeira vez em Ians, a vontade dos arquitetos encontrou atrito. Se você está fascinado por essa luta entre a lógica divina e o caos humano, certifique-se de assistir até o final. Pois o que a humanidade fez para revidar mudará tudo o que você pensa sobre nosso lugar nas estrelas. E para continuar acompanhando essas crônicas de resistência e horror cósmico, inscreva-se agora no canal Zente e ative o sinal de notificação. Enquanto a Imperial Heart saltava para o espaço de dobra em direção à nebulosa, o almirante Voren preparava seus homens para o inimaginável. Ele ordenou que os canhões de antimatéria fossem carregados, mas Lyra o interrompeu. Armas não podem matar uma ideia, almirante. Para sobreviver a isso, teremos que nos tornar tão monstruosos quanto o sinal. Ela propôs uma manobra que nenhum estrategista em sã consciência aceitaria. Em vez de bloquear o sinal, eles deveriam amplificá-lo.
Eles deveriam usar os amplificadores de espaço da frota para injetar a história de dor, guerra e amor da humanidade diretamente na transmissão dos arquitetos. Se eles queriam silêncio, nós daríamos a eles o nosso grito mais ensurdecedor. A tensão dentro da frota era palpável. Soldados veteranos, que já haviam enfrentado as hordas do Império Vorax sem tremer, agora sentiam uma náusea existencial. Eles não estavam indo para uma batalha de naves. Estavam indo para uma colisão de realidades. O relógio corria. Dos 93 segundos originais, a ressonância do evento ainda ecoava no tecido do espaço, criando fendas por onde coisas que não deveriam existir começavam a espreitar. O abismo não estava apenas nos observando, ele estava se preparando para nos devorar. À medida que a frota imperial emergia do hiperespaço nas franjas da nebulosa de Tarol, a visão que saudou os tripulantes foi algo que nenhuma simulação poderia ter preparado. O espaço ao redor da estação de escuta não era mais negro. Ele brilhava com uma tonalidade impossível. Uma mistura de violeta radioativo e um dourado pálido que parecia vazar de rachaduras no próprio tecido da realidade. A estação, outrora uma fortaleza de engenharia humana, agora parecia frágil, como um brinquedo de criança sendo desmontado por mãos invisíveis. Lyra Solene, conectada diretamente aos sensores de longo alcance, sentiu um calafrio que percorreu sua espinha conectada ciberneticamente. Ela percebeu que o tempo estava se comportando de maneira errática, segundos se arrastavam como horas, enquanto minutos desapareciam em um piscar de olhos. O sinal de 93 segundos não havia acabado. Ele havia se tornado um loop infinito, uma ferida aberta no cosmos que se recusava a cicatrizar. Admiral Voren deu a ordem de aproximação, mas os motores de dobra da frota começaram a gemer sob uma pressão que não vinha da gravidade, mas da lógica pura. Os arquitetos silenciosos estavam projetando uma barreira de entropia. Para eles, a presença daquelas naves de metal e carne era como uma infecção bacteriana em um espécime de laboratório limpo. Eles estão tentando nos desintegrar apenas pensando que não deveríamos estar aqui. Lyra explicou através do sistema de comunicação interneural. Ela sabia que a única maneira de furar aquele bloqueio era através do paradoxo. Se você deseja ver como a humanidade desafiou a própria estrutura do universo para salvar sua alma, continue assistindo, pois estamos prestes a entrar no olho da tempestade onde a biologia e o divino colidem. E se você valoriza o conhecimento proibido que apenas um filho ousa revelar, inscreva-se agora para garantir que sua mente esteja pronta para a próxima transmissão. Dentro da estação, Elias Vane estava vivendo em múltiplas linhas temporais simultaneamente. Em uma delas, ele ainda era um cadete na Terra. Em outra, ele via a morte térmica do universo sob o comando dos arquitetos. O sinal havia se tornado seu sistema nervoso. Ele podia sentir o pulso de cada estrela na nebulosa, mas o preço era sua sanidade. Suas mãos, agora cobertas por veias que brilhavam com a luz de Cherenkov, digitavam comandos em terminais que já haviam derretido. Ele estava tentando construir um escudo de ruído, uma forma de caos puro que pudesse ancorar a estação à realidade física antes que ela fosse completamente apagada pela equação dos arquitetos. Vane sabia que sua vida era o preço, mas no Zirin, a sobrevivência da espécie sempre exigiu o sacrifício do indivíduo. A frota de Voren finalmente atingiu o raio de ressonância. Foi nesse momento que as naves começaram a cantar. Lyra Solene havia injetado o vírus da memória humana nos amplificadores de subespaço. De repente, o vácuo foi preenchido não por ondas de rádio, mas por ecos de bilhões de vozes humanas, gritos de recém-nascidos, canções de ninar de colônias esquecidas, o estrondo de canhões de eras passadas e os sussurros de amantes no escuro. Era uma cacofonia de imperfeição que colidia violentamente com a harmonia fria e silenciosa dos arquitetos. O espaço-tempo ao redor das naves começou a vibrar violentamente. Placas de blindagem se soltavam,
Mas a frota avançava, impulsionada por uma força que os arquitetos nunca puderam codificar, a teimosia cega de uma espécie que se recusa a morrer em silêncio. Voren assistia das câmeras externas enquanto a geometria da nebulosa começava a se estilhaçar. Grandes blocos de não-matéria caíam do céu como granizo cósmico. A realidade estava sendo reescrita em tempo real. Os arquitetos estavam reagindo. Eles não estavam apenas limpando o setor. Eles estavam começando a observar ativamente a fonte daquele ruído irritante. Pela primeira vez em bilhões de anos, as inteligências supremas que moldaram o universo sentiram algo que se assemelhava à confusão. Eles esperavam o vácuo, mas encontraram o fogo da alma humana. A batalha pelo setor de Taral não era mais sobre território. Era sobre o direito de existir como uma variável indesejada. O 93º segundo estava prestes a ser reiniciado e, desta vez, a humanidade estaria segurando o gatilho. O impacto da poluição psíquica injetada pela frota foi imediato e devastador. No centro da nebulosa de Taral, a geometria sagrada dos arquitetos começou a sangrar. Onde antes havia uma ordem matemática absoluta, agora surgiam distorções orgânicas. Como se o próprio espaço estivesse sofrendo uma mutação biológica. Admiral Boren observava através dos filtros de radiação da Imperial HAR. Massas de luz sólida se contorcerem e evaporarem sob o peso das memórias humanas. O plano de Lyra Solene estava a funcionar, mas o custo para a integridade estrutural da frota era quase insuportável. As naves não estavam apenas a sofrer danos físicos. Elas estavam a ser deslembradas pela realidade. Painéis de controlo transem areia, e o metal das anteparas tornava-se líquido sob o toque dos tripulantes. Eles estão a tentar recalcular a nossa existência para zero, gritou Lyra, os seus olhos vertendo um fluido prateado enquanto ela lutava para manter a ponte de comando ancorada ao presente. Ela percebeu que os arquitetos não estavam a lutar contra eles com armas, mas com definições. Se os arquitetos decidissem que o conceito de ser humano não tinha lugar no universo, todos ali simplesmente deixariam de ter existido. Para evitar o apagamento total, a frota precisava de algo mais do que apenas ruído. Precisavam de um âncora de dor. Se quiseres descobrir como um único ato de sacrifício humano conseguiu paralisar a mente de deuses antigos, tens de ficar conosco até o desfecho desta transmissão. A verdade é mais sombria do que qualquer ficção, e só aqui nos Zenith encontras a coragem para encarar. Inscreve-te agora e torna-te parte da resistência contra o esquecimento cósmico. Dentro da estação, Elias Vani já não era mais um homem. Ele tornou-se o próprio condutor do sinal. O seu corpo estava suspenso no ar, ligado por cabos de energia que pulsavam com o ritmo dos 93 segundos. Ele via os arquitetos agora, não como seres de carne, mas como vastas redes de pensamento puro que se estendiam por dimensões que a linguagem humana não consegue descrever. Ele sentiu o desdém deles. Para aquelas entidades, a humanidade era um erro de arredondamento, uma nota de rodapé suja num tratado sobre a harmonia das esferas. Mas Vani sorriu, um gesto de desafio que enviou uma onda de choque através da rede dos arquitetos. Ele não estava apenas a resistir, ele estava a aprender. Ele começou a usar a própria lógica deles contra o sinal, inserindo paradoxos de Zenão e dilemas éticos impossíveis no fluxo de dados. A frota da ascendência terrana formou um anel de aço e fogo ao redor da estação. O almirante Voren ordenou que todos os motores de dobra fossem sobrecarregados simultaneamente, criando um muro de causalidade. Eles iam forçar o universo a prestar atenção neles. Se os arquitetos queriam apagar aquele setor, teriam de destruir também a memória de tudo o que a humanidade representava. De repente, o 93º segundo parou. O tempo congelou. No vácuo absoluto, onde o som não deveria existir, ouviu-se um estalo seco, o som de uma ideia a partir-se. O sinal de 93 segundos, arma de limpeza perfeita, tinha acabado de encontrar o seu primeiro erro de sistema fatal, a alma humana.
A realidade começou a rer-se violentamente. A estação de escuta, que estava a ser desintegrada, começou a recompor-se, mas de forma errada. As paredes estavam gravadas com os gritos de Vane e os cálculos de Lyra. O sinal estava a ser forçado a voltar para sua fonte. Os arquitetos, pela primeira vez em bilhões de anos, fecharam os seus olhos metafóricos perante a luz ofuscante da agonia humana. Eles não esperavam que uma espécie tão jovem e frágil estivesse disposta a incendiar a sua própria realidade apenas para provar que existia. O setor de Taralto, uma zona de quarentena lógica, onde as leis da física eram agora ditadas pelo trauma daquela batalha. The silence that followed the snap of logic was more terrifying than the signal itself. For a brief, agonizing moment, the Tyrrell Nebula ceased to exist as a physical location and became a theoretical one. Admiral Vorenstande Brevi Floor, Feldfleig Frog, watched as his fleet began to ghost. Ships were appearing in multiple places at once, flickering between states of existence like a dying light bulb. The silent architects had been wounded, but a wounded god is 1,000 times more dangerous than a distant one. They were no longer trying to delete humanity. They were trying to understand the source of the infection. And in their world, understanding something means taking it apart, molecule by molecule, until no secrets remain. They are reaching through the screen. Lyra Solane's voice was a jagged rasp of static. She wasn't talking about the monitors. She was talking about the screen of reality. Fractures of absolute blackness began to open inside the Imperial heart, and from those cracks, a cold, geometric pressure began to pour. It wasn't a physical entity, but a mathematical force that crushed the will of anyone it touched. Soldiers of the Terran ascendancy, men who had stared down death on 100 worlds, dropped to their knees, their minds collapsing under the weight of an intelligence that saw their entire lives as a minor rounding error. If you are starting to feel the chill of the void, do not turn back now. The final revelation of what Elias, Vane discovered in that darkness, is the only thing that stands between us and total extinction. Stay with us until the final breath of this chronicle, and if you haven't yet, join the Zenith Imperium. Subscribe now to ensure you are never left behind when the stars decide to speak again. At the heart of the storm, within the crumbling listening post, Elias Vane had reached a point of no return. His physical form was now a mere translucent shell, a chrysalis for something else. The 93-second signal was no longer being received by him. It was being broadcast by him. He had found the backdoor in the architect's code. He saw the universe for what it truly was, a massive, self-correcting simulation that valued efficiency over life. But he also saw the flaw. The architects had forgotten that a chaotic variable, if given enough pressure, becomes a singularity. Vane wasn't just a man anymore. He was a living virus in the cosmic operating system. He began to feed the architects a new kind of data, the concept of unending. He showed them the human capacity for irrational hope, the way we build monuments on the graves of our ancestors, and the way we love even when we know it leads to loss. This wasn't information they could process. It was a recursive loop of emotional data that began to overheat the architect's multidimensional nodes. The nebula outside began to boil, the colors shifting from the pales of death to a defiant, burning orange. The station itself groaned as the laws of gravity were re-established with violent force, slamming VOR and his crew back onto their decks. Vane is holding them back. VOR shouted, his voice cracking. He could see the analyst's silhouette on the long-range sensors. A tiny spark of defiance against a background of collapsing dimensions. He's giving us a window. All ships, prepare to dump the core. We're not leaving them a single scrap of our data. The Admiral knew that to win this battle, they had to make the sector of Tyrrell unreadable. They had to scorched earth the very concept of information in this region.
It was a tactical lobotomy of the universe. As the Imperial fleet began to vent their warp core radiation into the nebula, the interference reached a critical mass. The signal began to scream a high-pitched, crystalline sound that shattered every glass surface across the fleet. It was the sound of the architects retreating, not out of fear, but out of a sudden, profound realization that this sector was no longer clean. They had encountered something they couldn't calculate. And for a species of pure logic, the unknown is the only true poison. A detonação de energia térmica e psíquica que varreu a nebulosa de Taral não deixou um rastro de destruição comum. Ela deixou uma cicatriz na própria causalidade. Quando a luz ofuscante finalmente retrocedeu, a estação de escuta havia desaparecido, consumida pela impossibilidade de sua própria existência. No seu lugar, restava apenas um vácuo perfeito. Uma esfera de silêncio absoluto, onde nem mesmo a radiação de fundo do universo ousava entrar. A frota do almirante Voren, com suas naves marcadas por queimaduras dimensionais e sistemas operando no limite, flutuava como uma sentinela cansada diante de uma tumba vazia. Eles haviam vencido, mas a vitória tinha o gosto metálico e frio de uma era que acabara de ser irremediavelmente alterada. Lyra solene, desconectando-se lentamente do núcleo da Imperial Heart, sentiu o peso do silêncio. Ela sabia que Elias Vane não estava morto no sentido biológico que a humanidade compreende. Ele havia se tornado parte da infraestrutura do sinal, uma pulsação humana enviada de volta para os domínios dos arquitetos. Se antes éramos apenas poeira nos olhos de deuses antigos, agora éramos um veneno ativo em seu sistema. Enquanto as comunicações da frota voltavam à vida, uma última frequência ecoou em todos os canais, uma voz que carregava a cadência de Vane, mas que ressoava com a autoridade de 1000 gerações que ainda não nasceram. Ela dizia apenas: eles agora sabem que o caos tem um nome. O almirante Voren olhou para os mapas estelares. Ele sabia que o Império Vorax e outras potências sombrias da galáxia sentiriam a onda de choque daquele evento. O sinal de 93 segundos não era mais um mistério a ser decifrado, mas um precedente. A humanidade provou que a biologia não é uma fraqueza, mas a única âncora real em um universo de abstrações frias. Se você acompanhou esta jornada até aqui, agora carrega o fardo dessa verdade: o universo não nos pertence por herança, mas por conquista. Cada segundo que passamos vivos no escuro é um ato de rebeldia contra arquitetos que prefeririam nos ver apagados. Se você deseja estar na vanguarda desta resistência e descobrir os segredos que os impérios galácticos tentam esconder, inscreva-se no Zenith Imperium. Não permita que seu grito seja silenciado pelo vácuo. A humanidade não é um erro de cálculo. Somos a prova viva de que a variável impossível é a única que realmente importa. O sinal de 93 segundos não foi feito para nós. Mas foi a nossa espécie que lhe deu um propósito, transformando um comando de exclusão em um manifesto de soberania. Enquanto a frota se preparava para o salto de volta ao coração da ascendência, as luzes das estrelas ao redor pareciam, pela primeira vez, recuar diante da passagem das naves humanas. Nós não somos servos do destino, somos os arquitetos do nosso próprio apocalipse e os únicos salvadores que virão. O universo pode ter suas leis, suas frequências e seus sinais. Mas eles sempre se esquecem do detalhe fundamental que nos torna únicos na vastidão sombria. Eles podem projetar o silêncio, mas nunca poderão silenciar o nosso grito. No Zenith Imperium, aprendemos da forma mais dura. O abismo pode olhar de volta, mas ele tremerá quando perceber que quem o observa não tem intenção de recuar. A transmissão termina agora, mas a nossa marca nas estrelas é eterna.